Olá pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui para fazer a leitura aqui da palavra no livro de Mateus, aqui, o capítulo 7, a partir do versículo 15. Então, eu queria fazer a leitura aqui e a gente fazer alguma reflexão aqui em cima da palavra. Então, começando, Mateus, capítulo 7 a partir do versículo 15. Então, vem dizendo aqui: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhante, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É, Nessa parte aqui que eu fiz a leitura, aqui podemos ver que Jesus já alertavam, já nos alertavam que viriam, né, muitos falsos profetas, né, viriam muitos lobos, né, vestidos de peles de ovelhas. E como é que a gente identificaria, como a gente identifica essas pessoas? Quem realmente leva o nome de Deus, leva a palavra de Nosso Senhor e realmente é uma árvore, né, que dá frutos. É uma pessoa que tem a intenção, né, que tem no coração Deus, o Espírito Santo de Deus, que quer fazer um bem para você. Deus já alerta aqui que é pelos frutos. Né? Ele dá uma analogia aqui ó, de uma árvore, que uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Toda árvore boa dá frutos bons. E que uma árvore ruim, que toda árvore ruim vai dar frutos ruins. Né? Que uma árvore não pode dar bons frutos. E levando isso para a vida da gente, né? A gente às vezes pergunta, mas que frutos são esses que Jesus está falando? Esses frutos já vem listado também na Bíblia, lá no livro de Gálatas, Gálatas 5, a partir do versículo 22, já vem listando quais são esses frutos. Esses frutos são 9 frutos que são listados. O primeiro é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio, autocontrole. Esses são os frutos que são mencionados na Bíblia, os frutos do Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo em você, habitando em você, fazendo morada em você, então certamente você tem esses frutos. Às vezes você pode se pensar, não, eu tenho alguns, mas não tenho outros. Às vezes você tem, só que às vezes você não está bem amadurecido, você precisa aprimorar mais esses frutos, precisa se dedicar mais em oração, em busca, em reflexão, para poder esses frutos aprimorar mais, porque às vezes eles estão um pouco adormecidos em você. Mas todo aquele que tem, que busca, todo aquele que confessa, reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, seu único e suficiente Senhor e Salvador, que é o único caminho, é a única verdade, é a única ponte e ligação entre nós e nosso Deus Pai. Então, você tem um fruto, você vai ter o dom, vai ter o Espírito Santo e vai demonstrar esses frutos. Então, uma pessoa que não demonstra esses frutos, uma pessoa que vem com a palavra de Deus, vem se apresenta como servo de Deus, como uma pessoa que ministra a palavra, que se apresenta como um pastor de ovelhas. Se essa pessoa não tem esses dons, não tem esses frutos, então nós devemos ficar espertos, atentos. E por isso que devemos buscar a leitura da palavra, devemos buscar a leitura da Bíblia, o entendimento, a reflexão. Porque é aí que vamos ter o entendimento, a clareza, o discernimento para nos brindar de engano, nos brindar de falsas doutrinas, nos brindar de falsos ensinamentos, nos brindar de extorsões, de engano, nos brindar de pessoas que querem nos prejudicar, que querem se aproximar de nós para nos prejudicar, que vêm com segundas intenções. Por isso que é muito importante, que buscamos a leitura da Bíblia, a reflexão, a busca em oração ao nosso Senhor, a Deus, ao nosso Senhor Jesus.
buscamos ter clareza, entendimento daquilo que estamos lendo, ou por meio de pesquisas, devemos buscar esse entendimento para termos a sabedoria, o discernimento daquilo que é certo, daquilo que vem, que provém de Deus, da vontade de Deus em nossas vidas. Tem uma passagem também, ainda aqui no livro de Mateus, a partir do versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Que Jesus continua falando. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Nessa passagem a gente pode perceber que Jesus faz a analogia aqui de duas casas. Uma casa construída sobre a rocha e a outra casa construída sobre a areia. E o que é que Jesus quer dizer com isso? Com essa analogia sobre a casa? São casas. A casa, gente, são as nossas vidas. É a sua vida, é a minha vida. Quando Jesus fala que uma casa construída sobre a rocha ela aguenta tempestades, ela aguenta enchentes, né? Isso quer dizer que são as dificuldades, né, que nós passamos dentro do decorrer de nossas vidas. As aflições, os problemas que vão acontecendo, as tempestades em si. Então, quando nós construímos a casa sobre a rocha, ele está se referindo que a nossa vida está sendo construída, está sendo alicerçada sobre os preceitos de Deus, sobre os ensinamentos da palavra de Deus. Então, quando a gente passa por uma dificuldade em nossas vidas, quando vem os momentos de aflições, que vai vir tanto para aquele que constrói a casa na rocha como a casa na areia, ou seja, aquele que constrói sua vida dentro dos preceitos, dentro dos ensinamentos da palavra, da Bíblia, os preceitos de Deus, o ensinamento de Deus. Quando a gente constrói nossas vidas em todas as áreas da nossa vida, seja ela espiritual, seja ela pessoal, seja ela profissional, familiar, quando a gente coloca Deus, os ensinamentos, os preceitos de Deus em todas essas áreas em nossas vidas, quando Deus se torna o centro de todas as áreas da nossa vida, o centro de nossas vidas, então nossa casa está sendo construída sobre um alicerce firmado na rocha. Então, nos momentos quando vier a tempestade, as dificuldades, as aflições, os problemas, então conseguiremos ficar de pé. Conseguiremos atravessar o deserto, a tempestade, e sairemos dali de pé. Nossa casa ainda estará erguida. Ela não será destruída, ela não cairá. Mas quando construímos nossa casa sobre a areia, então é quando a gente não leva uma vida instruída, orientada sobre os ensinamentos de Deus, sobre a palavra de Deus. Então quando vem as aflições, vem os problemas, nossa casa cai. E a gente pode trazer um exemplo muito próximo disso dentro da nossa família, a nossa família. Às vezes nós temos uma discussão, uma briga, uma dificuldade no relacionamento, no casamento, ou com filhos, seja por qualquer motivo, financeiro, conjugal, e doenças. Então quando vem uma dificuldade dessa, muitas vezes o casamento, muitas vezes a relação, a família, ela se desmembra, ela se aparta, se desfaz por conta de alguma dificuldade dessa. E o porquê? Porque às vezes acontece que a família ali, a casa não está alicerçada na palavra de Deus, não está firmada nos ensinamentos. Então, se você vive uma vida distante de Deus, distante dos preceitos de Deus, se você conhece Deus só pelo nome, só de ouvir falar, então se você não traz para a sua vida os preceitos, o caráter de Deus, os seus ensinamentos, se Deus não é o centro de sua vida, então quando você passa por uma dificuldade como essa, sua casa cai. Sua casa vem a cair. Quando vier as tempestades, quando vier as enchentes, as ventanias, os problemas nas nossas vidas, sua casa vai cair. Então, convido a vocês, todos vocês que estão aqui hoje, que estão vendo esse vídeo, venham, pessoal, venham alicerçar suas vidas, suas casas, as áreas de toda a sua vida. Venham alicerçar dentro dos preceitos do nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da palavra de Deus. Busquem entender, busquem ler a palavra, estudem sobre os ensinamentos, sobre a palavra de Deus, o que é que Deus quer para nossas vidas. Pois o plano de Deus para cada um de nós já está revelado. O plano de Deus está revelado aqui, ó, na palavra de Deus, na Bíblia. Muitas vezes, às vezes, nós nos perguntamos qual é a vontade de Deus para mim. E boa parte daquilo que Deus tem planejado para cada um de nós já está revelado aqui na Bíblia. Algumas coisas mais específicas, algum chamado, algum propósito que Deus tem específico para você, para mim, para cada um de nós,
Só vamos descobrir quando começarmos a buscá-lo. Buscar entendimento da palavra, buscá-lo em orações, buscarmos em consagrações, em santificação, em nos santificar diante do Senhor, em renúncias. Então, muito do que é específico, do que é o chamado para cada um de nós só vamos descobrir quando começarmos a nos aproximar cada vez mais do nosso Senhor. E aí ele vai nos revelando, ele vai nos guiando, ele vai nos capacitando, nos direcionando para aquilo que é o propósito de nossas vidas, para aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Então é isso, eu espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, abençoe as nossas vidas, as nossas casas, nossas famílias, nosso trabalho, nossos bens. Que Deus venha trazendo paz no coração de cada um de nós, venha trazendo tranquilidade, venha trazendo força para superarmos as dificuldades que cada um de nós estamos passando, venha trazer discernimento, clareza, entendimento, que é a semente plantada da sua palavra caia em terra fértil, em coração disposto a guardar, a aprender, que essa semente venha crescer, venha dar frutos em abundância, bons frutos, e que cada um de nós possamos ser grato cada dia pelas nossas vidas, pelas vidas daqueles que amamos, possamos nos voltar todo dia para agradecer ao nosso Senhor, a Deus, a nos pedir perdão a Ele pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, porque somos falhos, somos pecadores. Necessitamos demais da graça de Deus, da sua misericórdia, da sua compaixão pelas nossas vidas. Então, vocês ficam com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Até a próxima.